Olá, eu sou Wendel de Souza, sou mestre em História Social pela Universidade Federal do Maranhão e sou membro do corpo discente do programa de pós-graduação em História Social pela Universidade Federal do Pará. Sou da turma do doutorado do ano de 2021 e hoje, com imenso prazer, eu irei apresentar um pouco de algumas reflexões, problemáticas, que estão inseridas dentro da minha pesquisa do doutorado. Tá? Então, a nossa proposta de oficina, ela não gira necessariamente em torno da minha pesquisa, mas ela, de certa maneira, vai possibilitar apresentar alguns conceitos, problemáticas e caminhos, percursos iniciais que eu tenho, ainda na brevidade da pesquisa, me deparado. Tá? Então, é uma proposta ainda que se condiciona ainda a algumas questões e reflexões iniciais da minha pesquisa. Então, eu vou compartilhar alguns slides, para que fique mais didático e para que fique mais claro algumas questões que eu vou apresentar a respeito da oficina. Bom, o título da oficina é Cultura e Trajetórias Negras no Pós-Abolição, Diáspora e Cidadania nas Américas. Como eu disse inicialmente, essa temática ou esses temas centrais da oficina, como cultura, trajetórias negras, a própria ideia, o próprio chamado de reflexão do pós-abolição, as noções que envolvem a diáspora e a cidadania nas Américas, são algumas reflexões iniciais, problemáticas, que eu tenho me deparado no desenvolvimento inicial da minha pesquisa na Universidade Federal do Pará, na turma de doutorado do ano de 2021, certo? A noção de cultura, trajetórias negras, diáspora e cidadania das Américas no pós-abolição, de certa maneira, elas, como eu disse a vocês, se coadunam com a minha pesquisa. Então, cabe apresentar inicialmente aqui algumas questões que envolvem a minha pesquisa, e em seguida eu já parto para essas reflexões iniciais. Bem, eu estudo a trajetória de vida de um músico percussionista negro, que nasceu no Maranhão, na cidade de Caxias. O nome dele é Antônio Cruz. O Antônio Cruz, ele, na década de 70, ele vai ao México, e no México começa a fazer muito sucesso com algumas apresentações percussionadas. Ele também começa a interagir com a cena cultural mexicana, estabelece algumas parcerias com também músicos mexicanos, se apresenta em teatros, festivais, museus. Essas apresentações, elas também não ocorrem somente no México, mas em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá e em alguns países da Europa. Esse trânsito, esse constante trânsito do Antônio Cruz, e a partir da sua atuação e da sua interação com o campo da cultura e o campo musical, ela também vai ser facilitada porque ele, nos anos 70, no México, passa também a ocupar um cargo na Embaixada do Brasil. E na Embaixada do Brasil ele funda um departamento de música, o que vai facilitar, de certa maneira, esses trânsitos, não só no México, mas em outros países. O Antônio Cruz, em 85, ele retorna ao Brasil, especificamente para sua terra natal, para sua cidade de natal, Caxias, no Maranhão, e lá será o primeiro secretário de cultura da cidade no período de redemocratização do país, depois de anos de ditadura militar.
Ele ocupa o cargo, implementa algumas políticas culturais na cidade, muito inspiradas em algumas experiências, né, no México, mas também que dialogam com algumas novas concepções e olhares da cultura, né, que estão sendo discutidas e debatidas a partir da década de 80. Ele fica 2 anos no cargo, acaba deixando o cargo antes do tempo, por conta, inclusive, de algumas não concordâncias, né, administrativas, né, com alguns outros políticos da cidade. E décadas depois ele vai fundar um centro de folclore, né, um centro de cultura, né, na cidade de Caxias, voltado sobretudo para a preservação de certa maneira, estabelecendo também um diálogo com outros mestres de cultura popular da cidade, com o intuito de manter, né, essas atividades em funcionamento, né, essas brincadeiras, né, essas manifestações, e também, né, uma forma de criar laços de solidariedade com esses sujeitos. A partir desta ideia vai nascer o Cefol, que é este centro, em que ele vai desenvolver o que ele mesmo definiu, né, nos últimos anos da sua vida, como um ativismo cultural. O Antônio Cruz vai falecer em 2019, mas nos últimos anos, né, após o seu falecimento, né, em 2019, ele vai, de certa maneira, ser uma figura muito lembrada, né, em alguns eventos culturais da cidade e no próprio espaço em que ele ajudou a fundar o Cefol. Estudar a trajetória de um músico, de um percussionista negro, né, e que circula, e que transita, e que se desloca, né, por muitos lugares, mas que também retorna, né, para sua terra natal, me incide em algumas problemáticas e algumas reflexões que, como eu disse, ainda são reflexões de um início de pesquisa, né, mas que me possibilitam, né, dar os primeiros passos, né, a partir do diálogo com alguns autores, com alguns conceitos, perguntas e metodologias. E, de maneira geral, a trajetória de vida do Antônio Cruz, ela me possibilita, né, articular algumas ideias, alguns conceitos e alguns métodos que estão condensados na proposta e no título desta oficina, que é Cultura, Trajetórias Negras no Pós-Abolição, Diáspora, Cidadanias nas Américas, como eu já disse anteriormente. Para tanto, né, para a gente começar a nossa conversa, é preciso que a gente entenda o pós-abolição como uma problemática historiográfica, né? O pós-abolição tem sido, nos últimos anos, né, desde a década de 90, né, muitos historiadores, né, interessados em entender as trajetórias individuais, mas também coletivas de homens e mulheres negros, né, e negras no Brasil, têm articulado as suas reflexões a partir do que eles definem como pós-abolição. Mas é impossível pensar, né, o pós-abolição, o surgimento, né, destas problemáticas condensadas no pós-abolição, sem que a gente estabeleça um diálogo com a própria algumas mudanças, né, alguns horizontes, alguns novos horizontes que passam a ser instituídos, né, na historiografia brasileira a partir da década de 80. Né? Então, a década de 80 ela vai ser muito importante para a historiografia brasileira, sobretudo para os trabalhos que se direcionam para a temática da escravidão, porque muitos historiadores na década de 80 começam a romper um pouco com algumas visões, né, consolidadas a respeito da escravidão e dos próprios cativos, né, e dos próprios sujeitos, né, que estão na condição, né, de escravos. Né? Então, a partir da década de 80, né, muitos historiadores imersos na história social inglesa, na história vista de baixo,
começam a romper com a imagem do escravo coisa, que é basicamente uma visão vai preponderar ali na década de 60 e 70, como, por exemplo, os trabalhos do Fernando Henrique Cardoso, ou seja, a escravidão ela vai ser tão violenta e tão cruel que o escravo ele vai perder a consciência de si, né, e a consciência da sua própria realidade. Vai ser um sujeito que não vai... a experiência da escravidão ela é tão cruel que vai ser impossível este sujeito, inclusive, articular, né, e lutar contra a própria escravidão. Né? Essa virada do escravo coisa para o escravo sujeito, né, a partir da ideia de agenciamento, de entender, de recolocar, né, os cativos como sujeitos históricos e como articuladores de noções não só do cativeiro, mas também da liberdade, será fundamental, sem dúvida nenhuma, para que outras reflexões e outras problemáticas possam surgir. E, nesse sentido, o pós-abolição ele irá aparecer como uma problemática historiográfica a partir do momento em que muitos historiadores passam a se perguntar, bem, a partir de 1888, com a Lei Áurea, né, o que acontece com esses sujeitos? Né? Onde estão esses sujeitos? Né? Então, essa pergunta central vai ser fundamental, né, para iniciar as reflexões a respeito do que é denominado aqui como pós-abolição. O que aconteceu com esses libertos e os seus descendentes? Né? Então, o pós-abolição ele começa com uma pergunta e que tenta, de certa maneira, dialogar com alguns horizontes historiográficos dessa nova, da história social, né, da escravidão, dessa história social que tenta entender os escravos como sujeitos históricos. E agora, após a abolição, também se pergunta onde estão esses sujeitos, o que aconteceu com eles, né? Como eles articularam novos sentidos de liberdade e de cidadania, que noções são essas, que experiências coletivas e individuais são essas. Então, a partir da década de 90, sobretudo também em diálogo com algumas transformações, né, no campo social, mas também no campo político, com a implementação da Lei 10.639, que institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, começou-se a articular, né, novas questões e novas problemáticas também, que possibilitaram, né, entender a experiência desses sujeitos, né, desses homens e mulheres, né, recém-saídos da experiência da escravidão e os seus descendentes, né, ao longo do século XX. Bom, e que visões são essas do pós-abolição? É preciso entender também que a ideia do pós-abolição ela tem sua própria história, né? Ela não está longe, afastada da história. Os primeiros trabalhos acerca do pós-abolição, curiosamente, não são reflexões que partem, ou problemáticas que partem dos historiadores, mas, sobretudo, vão partir das ciências sociais, dos cientistas sociais, né, das ciências sociais, da antropologia e também da própria literatura. Né? A literatura também vai ter um papel importante nesse sentido de tentar, de certa maneira, através da ficção, compreender algumas questões, refletir sobre algumas questões da realidade de muitos sujeitos, né? Dessa população de descendentes de escravos, dessa população negra que está vivendo no Brasil após a Lei Áurea. Então, basicamente, essas visões do pós-abolição elas vão estar condicionadas em dois campos. Né? No campo de uma visão que vai entender que esses indivíduos eles vivem uma anomia social aos novos horizontes a partir da década de 90 do século XX, que entendem, na verdade, o pós-abolição como um campo de possibilidades para se entender o agenciamento dos libertos e dos seus descendentes. E os novos significados, né,
que estão instituídos a partir dessas experiências, ou do fazer-se, como Thompson diz, desses sujeitos, a partir, né, desses significados que irão articular tanto a ideia de cidadania quanto a ideia de liberdade. Bom, essa ideia de anomia social, e aí eu explico melhor, ela surge a partir da década de 50 com os trabalhos do Florestan Fernandes, por exemplo, que é um sociólogo da USP, né? Ele vai publicar, né? Ele vai publicar alguns trabalhos que irão refletir, irão trazer algumas reflexões sobre a escravidão, mas também sobre o pós-abolição, como esses sujeitos, como os negros no Brasil, de certa maneira, como eles viviam, né? Como que projetos, né, foram criados para eles, né, a partir do século XX. Pois bem, o Florestan Fernandes ele tem um papel muito importante porque vai ser um dos primeiros cientistas sociais a fazer uma dura crítica à democracia racial, a ideia de que o Brasil vivia uma harmonia a partir da mestiçagem, uma harmonia racial a partir da mestiçagem. E é interessante perceber, de certa maneira, que tanto a história social da escravidão, né, da década de 80, como a do pós-abolição a partir da década de 90, elas são movimentos historiográficos, são problemáticas historiográficas que também estão muito preocupadas, né, em descortinar algumas imagens e alguns mitos, né, que envolvem, inclusive, a ideia de democracia racial, né? Sobretudo pós-abolição, vai ter um papel muito importante em denunciar, de certa maneira, a condição social desses indivíduos a partir do debate do racismo, né? Então, de certo modo, o Florestan Fernandes tem um papel muito importante, porque vai ser o primeiro a denunciar a ideia de democracia, de harmonia racial, e de entender, na verdade, a condição de miserabilidade, o próprio racismo, a qual viviam e experienciavam muitos desses sujeitos, e que, de certa maneira, vai romper com essas visões. É preciso entender que, desde a primeira República, há um movimento, uma tentativa de apagar esses sujeitos da história, né? Desde a Belle Époque, né, com uma política em várias frentes de embranquecimento da população, uma tentativa de embranquecimento da população brasileira, há, sem dúvida nenhuma, uma tentativa de apagamento, né, da própria herança da escravidão a partir da tentativa de apagamento desses sujeitos, né? Então, é um momento, por exemplo, em que as políticas sanitárias vão expulsar grande parte da população negra que vivia nos centros das grandes cidades, né? Os códigos de postura vão, de certa maneira, proibir batuques, né? Festas, né? Algumas festas, né? Não todas, né? Em alguns locais específicos, né? Então, a própria ideia da Belle Époque aciona também uma perspectiva de branquitude, né? E havia um horizonte de que a mestiçagem pudesse, de certa maneira, promover um embranquecimento futuro, né? Não só racial, mas também cultural da população brasileira. A partir da década de 30, 40, algumas políticas populistas, elas tentam, de certa maneira, trazer essas manifestações e incorporá-las dentro do discurso nacional, como alma da nação, né? Então, é daí que nasce, a partir da década de 30, por exemplo, a noção de democracia racial, de que o Brasil é um país da democracia racial, de que a mestiçagem ela promoveu uma harmonia entre as raças, de que não há conflito racial, por exemplo, no Brasil. Só que a linguagem, só que o silêncio e o apagamento, que são linguagens, que são mecanismos que acionam a engrenagem da linguagem racial no Brasil, né, são muito mais difíceis de serem detectados, né? E a partir do trabalho do Florestan Fernandes, né, que começa a entender essas populações negras, sobretudo na cidade de São Paulo, né, o Florestan começa a denunciar e criticar
essa perspectiva da democracia racial a partir do momento em que ele entende também a dimensão, a herança da escravidão, né, o racismo e outras formas de desigualdade que são impostas a essas populações. O grande problema do trabalho do Florestan Fernandes é indicar, né, de certo modo, de que a experiência da escravidão tenha provocado nesses libertos e nos seus descendentes uma espécie de grande trauma, né, o que impossibilitou que esses sujeitos pudessem, inclusive, serem inseridos no mercado de trabalho, né, porque eles não estavam preparados, de certa maneira, para o mercado de trabalho para competir, por exemplo, com os imigrantes. Então, o Florestan Fernandes, de certa maneira, naturaliza, né, uma visão extremamente preconceituosa, né, a respeito desses indivíduos e desses sujeitos, como incapazes, né, de certa maneira, conseguir serem protagonistas da sua própria história. Então, a história das primeiras décadas da República, que envolvem também a trajetória de vida desses sujeitos e dos grupos a qual eles pertencem, ela é muito lida por uma perspectiva e por uma ótica política e econômica das elites, né, que entendem esses sujeitos como incapazes de se inserirem nessa nova sociedade de classes, no mundo do trabalho, né? Então, há um discurso de que esses sujeitos eles não são, né, aptos por essa experiência, né, por terem experienciado a escravidão. Né? Então, essas normalizações, né, elas, de certa maneira, apagaram o protagonismo ou o agenciamento desses sujeitos e desses grupos, né, no século XX, visto como incapazes, como submissos, como passivos, né, dentro dessa visão de anomia social instituída pelo trabalho e pela visão do Florestan. Pois bem, essa visão, né, de certa maneira, em suma, daria a entender que os negros estavam jogados à sua própria sorte, né? Eles não estavam inseridos dentro de um projeto, ao mesmo tempo em que não conseguiam se inserir também neste novo projeto instituído pela República, né, e por essas novas formas, né, e novas formas de trabalho, novas categorias e novas leituras, né, que era possível ser feitas dessa nova sociedade, nesse novo país que estava se construindo. Bom, é a partir da década de 90, sem dúvida, né, por inúmeros fatores, mas sobretudo pelos fatores que inicialmente eu falei, que há uma virada nessas visões, né, há novas visões, há novos horizontes. E esses horizontes, de fato, eles estão eles estão em franco diálogo com essas novas perspectivas instituídas pela história social da escravidão, né, que começa na década de 80. Então, começa-se a perceber, né, na verdade, começa-se a problematizar, na verdade, o agenciamento desses sujeitos, né? Começa a tentar entender, na verdade, que sujeitos são esses, né? Começa a se refletir sobre os apagamentos e os silenciamentos da história, né, desses libertos e dos seus descendentes no pós-abolição. E, a partir de então, começa-se, de fato, a entender esse protagonismo desses sujeitos e de alguns grupos, a partir de algumas problemáticas. E aqui eu vou levantar algumas, né? Como, por exemplo, a questão da inserção, né, dos negros no mercado de trabalho. Então, algumas pesquisas tentam entender, por exemplo, a articulação entre raça e classe, como os negros vão se inserir no mercado de trabalho, como operários, né, o diálogo, por exemplo, com os sindicatos, como isso se dá, como eles percebem, como eles articulam suas noções de classe e de raça a partir da sua inserção
por exemplo, no mercado de trabalho. Outros temas também são muito caros dentro desse horizonte, como, por exemplo, a própria ideia de intelectuais negros na República, né? Então, o surgimento da imprensa negra, dos primeiros movimentos negros, né? É de fundamental importância para entender o agenciamento, né, desses grupos e de indivíduos. Além disso, as festas, né, das mais tradicionais, como os batuques, os bumba-boi, né, as congadas, os jongos, mas também, né, essa cultura que vai aos poucos também entrando em contato com a vida urbana, o samba, né, e tantas outras manifestações, né, os bailes blacks, né, passam também a ser temas e temáticas desses indivíduos, né, além disso, um diálogo entre o letramento e o popular, como certas trajetórias e grupos lidam com a questão, né, da ascensão social, ao mesmo tempo em que articulam, né, e refletem sobre questões que envolvem, né, grupos e sujeitos, né, populares, ditos e vistos como populares. Também o pós-abolição vai se preocupar também com a questão das mulheres, né? Há trabalhos muito interessantes que tentam pensar, por exemplo, né, o papel de grupos de mulheres ou de trajetórias individuais de mulheres também, né, professoras, intelectuais, né, médicas, né, enfim, são inúmeros prismas e possibilidades que o pós-abolição agora, né, nos possibilita. E, além disso, em termos de método, a história oral vai ter um papel muito importante nesse sentido, né? Porque havia, inclusive, uma ideia de que era impossível se estudar o pós-abolição porque não havia fontes, não havia, de certa maneira, não havia documentos que pudessem, né, indicar e sinalizar, né, essas trajetórias, né, onde esses sujeitos estavam, né, por onde percorreram, né? Então, o silenciamento e o apagamento também prejudicou, de certa maneira, o historiador no olhar, né, e no levantamento, inclusive, documental, porque se dizia que não havia fontes, os sujeitos sumiram, não tem fontes sobre eles, né? Mas a história oral vai ter um papel muito importante à medida em que alguns historiadores vão se servir deste método, né, para produzir suas próprias fontes e refletir, né, não só sobre as condições do cativeiro, mas sobre a herança do cativeiro na vida dos descendentes, né, de inúmeros cativos no Brasil. Então, a partir do final da década de 80 e início da década de 90, inúmeros projetos, né, nas universidades terão esse papel a partir da história oral de entrevistar, né, de ir a comunidades quilombolas, né? Então, essas pesquisas elas vão ser muito importantes, não só para a memória da escravidão, do cativeiro, mas também para entender a experiência, a trajetória de vida desses sujeitos e de alguns grupos, né, que estão vinculados à memória, de certa maneira, da escravidão. Então, essas experiências e sentidos, elas no pós-abolição, elas se articulam de múltiplas formas, a partir de múltiplos temas. Então, é um momento em que o pós-abolição começa a investir em algumas temáticas que são muito interessantes, o da cultura, das festas, da cultura popular, né, tentando entender, por exemplo, a inserção dos negros no mercado de trabalho, né, a própria ideia, as trajetórias de vida, que eu vou explorar um pouquinho melhor, né, a seguir, a questão das mulheres, né, também é fundamental para ser pensada. E, de certa maneira, a ideia da cultura popular também é fundamental nesse sentido. E os métodos e as fontes, né, hoje é possível, né, com o diálogo com a história social, o método do diálogo com a história social, com a história cultural, os métodos da história oral são também possibilidades e horizontes de métodos e de fontes, né? Muitos historiadores, por exemplo, tentam entender, né, estudam
subúrbios a partir de fotografias, tentando entender a cor, né, desses locais, né? Muitos recorrem, por exemplo, a documentos, né, de polícia, né, a processos, né, para tentar entender onde esses sujeitos estão, tentar entender também as suas vozes, compreender também, né, os significados de cidadania e de liberdade. Então, são papéis, são questões também múltiplas e fundamentais para se entender, né, essas questões. Bom, falando especificamente, né, falei brevemente que uma das temáticas muito caras ao pós-abolição é a questão da cultura, né? Que negro é esse na cultura? Né? Utilizando uma pergunta clássica do Stuart Hall. Que negro é esse na cultura popular? Né? Ou, né, as clivagens e as interações entre a cultura popular versus a cultura erudita, né, entre o letramento, né, e desses indivíduos, né, esses negros das elites, entre aspas, versus os negros populares, né? Enfim, todas essas questões, elas envolvem, de certa maneira, um debate, né, da cultura. E aqui é interessante perceber que tanto os estudos sobre a escravidão a partir da década de 80, como do pós-abolição, né, a partir da década de 90, vão articular novos sentidos da cultura, né? Vão tentar, né, trazer novos sentidos para a cultura. E, sem dúvida, um dos novos sentidos, né, no Brasil, mas também nas Américas, que irá ficar muito caro, é a ideia de cultura negra, né? E a ideia de cultura negra, ela é muito interessante porque ela articula muitos significados, né? A gente não pode ficar idealizando a cultura negra por um aspecto essencialista, né? Puro, né? Imutável. Mas a cultura, ela é, sobretudo, a cultura ela é híbrida, ela se desloca, ela se transforma, né? Então, a cultura negra também passa por esse processo, e ela passa por um processo também, de certa maneira, ela é resultado também de um processo político, né? Que eu acho que é fundamental. Mas é preciso que a gente entenda que, a partir da década de 80 e 90, a cultura passa a ser um conceito-chave para a história social, sobretudo a partir do diálogo com o Thompson, né? Ou seja, o Thompson vai tentar entender a cultura dentro do que ele vai determinar como uma arena de conflitos, né? Ou seja, você não pode entender a cultura pela cultura, mas você tem que entender a cultura articulada com o contexto contexto histórico em que essas manifestações elas ocorrem. Ou seja, o que o Thompson chama a atenção é que o historiador deve historicizar essas manifestações culturais e tentá-las entender, né, e tentar entender essas manifestações em diálogo com outras questões, né, que envolvem esses conflitos, né, a ideia de as hierarquias, o conflito e a própria resistência, né? E aí as resistências também elas são múltiplas, elas podem ser resistências, né, de fato, como eu poderia dizer, uma resistência no estrito senso, né, no seu significado máximo, mas ela pode ser uma resistência de costumes, né, que é como ele pensa a ideia da cultura. Então, a cultura ela vai ser um conceito muito chave para a história social e ela vai ser um conceito fundamental, né, que vai dar engrenagem para novas visões e novos olhares a respeito dessas manifestações culturais, né, da cultura popular negra, sobretudo. Então, as festas, elas lidas por essa ótica desse conceito de cultura na história social, elas têm inúmeros significados. Elas não podem ser vistas somente como uma manifestação lúdica, mas elas significam, de certa maneira, resistência, né? Elas podem significar reafirmação, elas podem significar, né, elas podem, e elas são, né, de certa maneira, parte de um processo histórico. Então, a cultura ela não é estática, ela não é imutável, mas ela vai se transformando à medida em que os sujeitos
da festa, os sujeitos da cultura, eles também vão articulando novos sentidos para essas manifestações. Então, isso é fundamental para que a gente entenda essas questões que envolvem, né, o conceito de cultura, né? Mas essa ideia de cultura no Brasil, por exemplo, ela vai partir de duas perspectivas que eu acho que são fundamentais, né? Primeiro, é que os olhares sobre a cultura no Brasil, mas também sobre a cultura popular, de certa maneira, mas também em outros lugares do mundo, ela vai partir muito do folclore, né? O folclore ele vai surgir ali no final do século XIX, e ele vai, os movimentos, os folcloristas, eles vão ter vão criar uma ideia de que a cultura popular é a alma da nação, né? E é preciso entender o contexto do surgimento do folclore. O folclore surge numa Europa que está passando por uma transformação rápida e violenta frente ao capitalismo industrial, que está transformando a vida urbana, né? A vida está mais acelerada, o uso de tecnologias, né? A vida nas fábricas, a fotografia, o cinema, a experiência da modernidade, ela também vai ser muito violenta. Então, os folcloristas vão dizer o seguinte: olha, mas a alma da nação ela está nas manifestações populares, no campo, no espaço rural, né? Ali que a gente vai achar a alma da nação, né? Então, o folclore ele vai ter um papel muito importante na condução e na construção de uma ideia de nacionalidade frente, né, a essas violentas transformações, né, a qual a Europa estava passando a partir, né, do processo de industrialização. Isso vai ocorrer muito, de certo modo, no Brasil. O sentido do folclore também ele vai estar muito articulado também à ideia da alma da nação, né? Então, os folcloristas brasileiros eles vão estar muito preocupados, de certa maneira, nas danças, nos ritmos, nos batuques, nos objetos utilizados por esses sujeitos populares, por esses indivíduos, mas nunca vai estar interessados, de fato, nesses indivíduos, nesses sujeitos, né? Então, por isso há uma crítica muito forte ao folclore, a ideia de folclore que vai ser instituída, né, no Brasil, que a ideia de folclore ela vai, de certa maneira, estar abraçada com a perspectiva da democracia racial. Os folcloristas, né, que entendiam que essas manifestações eram a alma da nação, por vezes, né, silenciavam, na maioria dos casos silenciavam e apagavam esses sujeitos, os significados que esses sujeitos davam às festas e as lutas em torno também dessas festas, né? Então há uma crítica muito forte a essa ideia do popular como a alma da nação, né? Porque essa perspectiva no Brasil ela vai estar muito condicionada à ideia da democracia racial. Então era preciso, na verdade, né, a partir de uma leitura, sobretudo da esquerda, da história social inglesa, né, marxista, essa perspectiva de que era preciso entender a cultura como conflito, era preciso entender a cultura como resistência, era preciso entender a cultura dentro das suas hierarquias, né? Até porque a ideia do popular como alma da nação, né, silenciava e apagava as hierarquias entre a cultura erudita e a cultura popular. Pois bem, a partir da década de 80, com o processo de redemocratização do Brasil e também com, sem dúvida nenhuma, com os movimentos sociais negros, que a ideia de cultura negra ela volta à arena, ela retorna à arena dos conflitos, né? E por que ela passa a ser chamada e entendida como cultura negra ou como cultura afro-brasileira? Porque ela parte, sobretudo, de um posicionamento político de tentar entender essas culturas como também culturas que, de certa maneira, dialogam com a herança, né, cultural desses sujeitos, que é a África, né? A tentativa
né, da democracia racial, sem dúvida nenhuma, dessa visão do folclore, né, e da democracia racial, né, como alma da nação, era de apagar, de certa maneira, essa herança africana, de apagar a África, de certa maneira. Mas essa África aqui da cultura negra, da década de 80 e 90, não é a África pura, né? O candomblé não é uma manifestação, né, que é praticada no Brasil, não é uma manifestação que se pratica de maneira igual em África. A capoeira não é uma capoeira que se pratica aqui no Brasil, que se pratica em África, mas essa cultura negra ela passa por um processo também de reinvenção dos inúmeros significados que o continente africano terá para esses sujeitos, né? E, além disso, o sentido de cultura negra é tentar entender que esses sujeitos, para além de serem sujeitos nacionais, para além dessa cultura ser a alma da nação brasileira, essa cultura se articula com experiências diaspóricas, essa cultura se articula com experiências, né, que estão conectadas, de certa maneira, também com o Atlântico e com o continente africano, mas também com outras manifestações negras nas Américas, nos Estados Unidos, no Caribe, né, em tantos outros lugares onde há a presença dos descendentes, né, dos cativos, né, dos escravos. Então, a cultura negra ela passa a ter alguns significados, né, importantes. A afirmação, né, a cultura passa a ser um instrumento de afirmação, sobretudo com a nova orientação do IFAM, que entende que os sujeitos da cultura eles são detentores da cultura, né? A palavra detentor, como fala a professora Marta Abreu, ela significa algo muito importante, porque esses sujeitos são detentores da cultura, então significa que agora eles têm um papel central e importante dentro desse processo, não são os objetos ou as canções, mas os próprios sujeitos e os significados que eles dão para essas manifestações, né? Então a afirmação e a luta por direitos, né, no campo da cultura, ela é fundamental, né? Então a cultura negra é um processo de afirmação e de construção de uma identidade política, né, desses sujeitos a partir da década de 80. E a cultura também ela é resistência, né, de certa maneira, ainda no sentido do clássico, né, instituído pela esquerda pelo conceito de cultura a partir da história social inglesa, né, a partir dos trabalhos do Thompson. Mas ela é afirmação e ela é direito, né? Cultura é direito, né? E é fundamental. E dentro dessas novas orientações da cultura instituídas pelo IFAM, a cultura passa a ser considerada um patrimônio imaterial, né, e rompe aquelas hierarquias entre cultura erudita e cultura popular. Agora você tem cultura material e cultura imaterial, né, ainda com seus problemas, mas agora com, né, essas ideias conversam melhor, de certa maneira, né? Então, a cultura negra, né, ela significa afirmação, luta por direitos, né, construção de identidades, né, que extrapolam a ideia da nação, que tentam se reconectar com a África de múltiplas formas, né? Então, a ideia de cultura negra é fundamental, que tenta criar também uma identidade, de certa maneira, de certo modo, não só diaspórica, mas também tenta criar uma identidade racial, né, para esses sujeitos, né? A cultura ela pode ser um campo também de denúncia do racismo, frente ao racismo e às desigualdades sociais desses sujeitos. Pois bem, um dos movimentos para se entender a cultura negra é a partir da trajetória de vida de sujeitos da cultura, de homens negros, né, a qual se insere, inclusive, o meu trabalho, né? Eu estudo um músico, um percussionista, o Antônio Cruz, né, que nasceu em 1950 e vai morrer em 2019. Né? Então, um músico percussionista que fez muitos trabalhos com berimbau, com cuíca, com tambor de onça, né, com bumba boi no Maranhão, né, e também no México, né, ele também fez apresentações nesse sentido. Mas é preciso que a gente entenda também como é que a biografia ela ressurge
como um método ou como um experimento narrativo que possibilita entender novas questões, né, novos horizontes. Primeiro de tudo, no caso no caso da historiografia maranhense, né, dos estudos históricos, né, nos trabalhos que têm sido publicados no Maranhão, ainda há uma carência muito grande em biografias, né, de sujeitos da cultura popular negra. Né, há pouquíssimos trabalhos. Então, o meu estudo tenta preencher algumas lacunas a partir dessa trajetória de vida, obviamente sem pretensões de dar uma totalidade, né, e de responder perguntas mais abrangentes, né, dessas trajetórias de vida de outros sujeitos, de outros indivíduos, de outros grupos, mas tenta, de certa maneira, preencher uma lacuna na historiografia do Maranhão, certo? Então, a biografia ressurge a partir da crítica dos paradigmas estruturais nos anos 70. Então, há uma preocupação muito forte dos historiadores a partir dessa crítica e da crise dos paradigmas estruturais em, de certa maneira, resgatar os sujeitos na história, os indivíduos, né, e os sujeitos na história. Então, a biografia, que era, de certa maneira, um método secundário, né, até o início, considerado um método secundário pela Escola dos Análises, por exemplo, na década de 70 começa-se de novo a se operar e a se utilizar o método, né, e as narrativas biográficas, né, para realizar algumas reflexões e entender a experiência de indivíduos e como esses indivíduos se articulam com o grupo, com a sociedade de maneira geral. Né? Para tanto, né, é preciso fazer algumas reflexões que eu acho que são importantes, algumas problemáticas que incidem sobre os estudos biográficos. A crítica, sem dúvida nenhuma, que mais se concentra sobre os estudos biográficos é a própria ideia da ilusão biográfica. Né? E aí, utilizando essa ideia, né, instituída pelo Bourdieu, né, e essa crítica que ele faz, né, de que a biografia, né, de que a biografia ela como eu poderia dizer, de que é impossível dar conta, né, da biografia. É impossível você contar uma trajetória de vida em sua totalidade. É praticamente impossível. Não tem como, né? E você vai ficar você vai ficar muito preso a trivialidades, né? A questões que não são, de certa maneira, interessantes para as ciências sociais. E a partir da crítica da ilusão biográfica, muitos historiadores que têm optado pelo método biográfico, pela narrativa biográfica, têm trabalhado com a noção de trajetórias de vida. E o que seria essa noção? Qual a importância dessa noção de trajetória de vida? A trajetória de vida ela possibilita que o historiador, a partir da experiência de um determinado indivíduo, possa, de certa maneira, entender essa experiência a partir de alguns problemas e temas que são elencados pelo historiador durante a pesquisa e o diálogo com os conceitos e com a teoria. Né? Então, nesse sentido, por exemplo, muitas trajetórias de vida de homens e de mulheres, né, negras e negros, né, no Brasil têm tentado entender, por exemplo, como esses sujeitos lidam com o racismo, como esses sujeitos negociam, né, como esses sujeitos se inserem, por exemplo, como esses sujeitos ascendem socialmente, que tipo de redes e de contatos eles têm. Então, a noção de trajetória de vida ela é muito importante porque deixa muito claro que o historiador não vai dar conta, né, das trivialidades e de uma vida inteira, mas sim a partir dessa trajetória de vida, a partir dessa experiência, na verdade, tematizar, né? Criar problemas e temas para a partir da experiência desses sujeitos. E, nesse sentido, as biografias negras, né, que têm
muitos trabalhos e muitos historiadores têm se debruçado sobre essas questões, elas têm ressaltado o protagonismo desses sujeitos, desses indivíduos, ou seja, o fazer-se, o agenciamento desses sujeitos frente a problemas, a questões levantadas por esses historiadores, ao mesmo tempo, né, de certo modo, em que esses historiadores tentam entender o contexto social a qual esse sujeito está inserido. E aí de múltiplas formas, né? Desde da forma mais literal, de tentar entender a sociedade, né, os grupos a qual esse sujeito tem contato, suas redes de contato, mas também entender as suas ideias, né, a partir de uma perspectiva de uma biografia mais voltada para entender a história, o pensamento desses sujeitos, né, geralmente vistos como intelectuais, como indivíduos que pensam, mas também tentar articular isso com a vida cultural, né? Então, as biografias negras elas têm se debruçado sobre essas questões, né? Bom, as biografias, de certa maneira, tanto as biografias que estão localizadas dentro do recorte da escravidão, mas, sobretudo, as do pós-abolição, tentam entender essa trajetória desses sujeitos a partir também de uma noção chave, né, não só para o meu trabalho, mas para muitos atualmente, que é a noção de diáspora, né? A noção de diáspora ela é muito importante porque ela desessencializa a ideia de raça e a ideia de Estado-nação, de nacionalidade, que são problemáticas em que, de certa maneira, direta e indiretamente, essas trajetórias ou essas biografias negras, elas são atravessadas, né, em determinados contextos específicos. Então, para mim, que trabalho com a trajetória de vida de um percussionista negro, né, de um sujeito que não diretamente não produziu um discurso político, né, sobre o racismo, mas é preciso que eu entenda que esse sujeito ele vai ser atravessado, mesmo que ele não discuta, por exemplo, racismo diretamente nas suas obras, mas ele está sendo atravessado, né, por questões que envolvem a sua cor, a sua raça, né, a partir de uma perspectiva, né, que envolve também o lugar onde ele se encontra, né? Então, e que essas questões, elas não são imutáveis, elas não são, de certa maneira, elas não são estáticas, né? A diáspora, ela pressupõe uma ideia de deslocamento, de movimento, né? De reinvenção, né? De identidades e de culturas. Então, ela é muito importante também para estabelecer uma crítica, né, à camisa de força ou à essencialização racial, à essencialização ou campo de força do Estado-nação e a ideia também, inclusive, de um absolutismo étnico, como o Paul Gilroy, né, mesmo discute. Então, a identidade cultural diaspórica ela vai estar entrelaçada entre as raízes e as rotas, né? Ou seja, a identidade cultural diaspórica, a qual o Stuart Hall reflete traça algumas reflexões, ela é fundamental para que você entenda a relação, né, os deslocamentos, né, de indivíduos, não só de indivíduos, mas o deslocamento de ideias, de objetos, vamos dizer assim, mas também as suas raízes, de certa maneira. E que raízes são essas? O seu lugar de origem, né? de onde esses sujeitos partiram. E, de certa maneira, a construção desses lugares, ela é imaginada. Né? A diáspora ela é um potencial criacional. Né? Como eu disse, como as identidades elas são posicionais. É como esse sujeito se posiciona e, ao mesmo tempo, como ele é posicionado. Nesse sentido, essa ideia de posição ela cabe muito para a reflexão da própria ideia de raça. É como esse sujeito articula sua ideia de raça, grupos e sujeitos, né? Ao mesmo tempo em que eles são atravessados também por essas questões, né? Por essas questões raciais. Isso é fundamental.
E, portanto, essa ideia de identidade posicional do Stuart Hall, ela é fundamental para entender também como algumas trajetórias, como a trajetória de alguns indivíduos do campo, operando com a noção de diáspora, elas sempre são articuladas por noções mais globais com noções locais. O que o Stuart Hall quer dizer? Bom, existem negros no Brasil e nos Estados Unidos. Eles estão unidos por uma experiência, de certa maneira, traumática, que é a experiência da escravidão, que trouxeram, né, muitos dos seus descendentes, né, da África forçadamente para as Américas. Mas o racismo, a escravidão e o próprio racismo nos Estados Unidos e no Brasil têm suas diferenças, têm suas dimensões locais, né, tem suas questões locais. Ao mesmo tempo, também, a diáspora, ela propicia, de certa maneira, a interação, o contato, a comunicação, a transmissão, né, a bricolagem, vamos dizer assim, de ideias, né, e de experiências que são mais globais e que são, né, reposicionadas no campo local. Por exemplo, muitos intelectuais brasileiros se inspiraram, por exemplo, na experiência, na luta de intelectuais negros americanos, mas isso não é, de certa maneira, uma via de mão única, não é uma espécie de dependência de um pensamento, né, negro-americano, né, operado aqui no Brasil por esses intelectuais, mas sim uma espécie de diálogo e de adaptação, né, de escolhas, né, de negociação a qual esses sujeitos estão inseridos. Então, a identidade cultural diaspórica ela está sempre circulando pela perspectiva das rotas e das raízes. Ela nunca pode ser pensada como um campo, né, estático e imutável. A própria noção de diáspora proporciona uma ideia de movimento constante e contínuo, que é algo que é fundamental para que nós reflitamos, não só a partir da experiência concreta de sujeitos que se deslocam, o Antônio Cruz é um exemplo de se deslocou, mas também o deslocamento de ideias. Por exemplo, no campo cultural, nós temos a música. A música, a partir, né, do long play, do vinil, do CD, do MP3 e agora das plataformas de streaming, né, das plataformas, né, de áudio, as músicas circulam, né? A música negra ela vai circular para outros espaços, né? E nesse sentido, a diáspora, pensando a partir da ideia do Atlântico Negro, ela rompe com esses binarismos, com esse jogo de oposição, por exemplo, entre Brasil e África. É preciso que a gente entenda, na verdade, que o Atlântico Negro é um espaço de conexões, né? de trânsitos. Não a África e a América, por exemplo, são espaços, né, de distanciamento, mas sim de intensa comunicação e de reinvenção dos seus sentidos o tempo todo. E nessa perspectiva, a ideia de dupla consciência também é fundamental. A gente falou um pouco da perspectiva entre local e global, né? E essa perspectiva entre local e global, ela vai criar uma ideia do que o Gilroy chama de dupla consciência. Ao mesmo tempo em que esses sujeitos se identificam politicamente, né, articulam sua identidade como uma identidade negra, ao mesmo tempo, eles não são só negros, eles também são, né, eles pertencem a uma nação específica, eles são negros, eles são estadunidenses, são negros e são brasileiros, né? Então, essa ideia de dupla consciência é fundamental. Ou do jogo das diásporas também, que vão ocorrendo, né? Um negro na Jamaica, ele é, sem dúvida, fruto de uma diáspora africana. Quando ele vai para a Inglaterra, ele passa a fazer parte de uma outra diáspora, que é a diáspora caribenha. Então, esses jogos de deslocamentos, de sentido, de refazer-se, de moldar-se, né, faz parte da diáspora. E aí fica um conceito que eu acho, a gente falou muito da ideia do global, da perspectiva global que a diáspora, né, proporciona,
E aí, muitos pesquisadores, historiadores, têm trabalhado muito com o conceito de América Afro-Latina, né? Ou América Afro-Americana, né? Mas a América Afro-Latina, ela é um conceito que tenta romper um pouco com a ideia de que o afro-americano é só a experiência dos negros nos Estados Unidos, né? Mas para entender, por exemplo, as articulações entre as experiências caribenhas, brasileiras, né? A própria América Espanhola, né? Então, entender um pouco o trânsito desses sujeitos, desses indivíduos, né? E as possibilidades que este conceito também articula a partir de inúmeras perspectivas, pela perspectiva da história comparada, por exemplo. Então, muitos historiadores têm utilizado a comparação para tentar entender a própria diáspora, né, a ideia de que esses sujeitos eles são diaspóricos, ou entender ou comparar as experiências da diáspora, ou a ideia da história transnacional ou história conectada, entender as conexões, o trânsito de sujeitos, né? Uma história que ela é transnacional porque esses sujeitos, de certa maneira, se comunicam, interagem em vários campos, no campo da música, por exemplo, pensando o reggae no Maranhão, a relação que os regueiros do Maranhão têm com a Jamaica, por exemplo, né? Ou pensando, por exemplo, a própria ideia do movimento hip hop, que surge nos Estados Unidos, mas que é incorporado, por exemplo, nos grandes centros no Brasil como um instrumento de denúncia, de luta contra o racismo, né, a partir das letras do hip hop no Brasil, da experiência brasileira. Então, essa ideia de uma América afro-latina, ela extrapola as fronteiras nacionais e possibilita que se entenda a diáspora, né, a partir de outras possibilidades, de outros horizontes, como a própria história comparada e a história transnacional e a história conectada. Pois bem, para fechar, né, essas reflexões, né, é fundamental, a gente tem tocado muito nessa questão de que a cultura negra, né, a própria experiência, a trajetória desses sujeitos, que não são só sujeitos inseridos no escopo da nação, mas eles também são sujeitos diaspóricos, eles se deslocam, não só fisicamente, mas no campo da imaginação e das ideias. É fundamental que nós entendamos, né, que todas essas questões que envolvem essas trajetórias nas Américas, que envolvem o pós-abolição, sobretudo no Brasil, em outros lugares também das Américas, ela está muito articulada, essas experiências elas estão muito articuladas ao conceito de cidadania, a ideia de cidadania, a noção de cidadania. E se a gente entendeu que as culturas elas não são mutáveis, né? Elas não são imutáveis, perdão, se a própria trajetória, se esses indivíduos também, eles também são responsáveis por articular, por construir a sua identidade, por se deslocar, por imaginar. É fundamental que a gente entenda também que a ideia de cidadania ela é mutável, é um conceito mutável, né? E aí eu fecho essa ideia da cidadania a partir da própria ideia do que o Hall pensa, o Stuart Hall pensa, a partir do que ele define como proliferação subalterna da diferença. Ele vai tentar entender isso pelo fenômeno da globalização. A globalização, ela, de certa maneira, pressupõe uma ideia de homogeneização de uma ideia de cultura. No caso contemporâneo, a ideia de que a globalização propiciou uma ideia de homogeneização da cultura a partir da cultura americana, do espectro da cultura americana. Ele vai dizer que existem algumas culturas que ele vai chamar de vernaculares, existem alguns rizomas, né, algumas raízes que vão sair para fora, né, e que representam, de certa maneira, a resistência desses sujeitos e de como, né, a globalização também propicia, de certa maneira, a circulação e a proliferação subalterna da diferença. Então,
esses sujeitos, essas ideias, esse jogo da diáspora que possibilita a imaginação, também estão articuladas com no campo das lutas políticas, sociais e culturais desses sujeitos, que, de certa maneira, dentro de um escopo mais macro do racismo, né, lutam em busca da cidadania. É isso, né? Espero. Essas são algumas reflexões, como disse, ainda iniciais, né? Então eu estou operando ainda com esses conceitos, né? Que ainda falta mais densidade, obviamente, para essas ideias, mas que vão ser fundamentais, sem dúvida, né? Não só estão sendo fundamentais, mas alguns continuarão fundamentais para esta minha pesquisa. Eu estou à disposição, né? Porventura, para em outro momento continuar esse debate. Então, agradeço mais uma vez o convite do programa de pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Pará, né, por me possibilitar falar um pouquinho, em linhas gerais, de algumas reflexões, conceitos e problemáticas em que estão inseridas e envolvidas a minha pesquisa do doutorado. Então, um abraço e até a próxima.